Pode sentar. Aleluia. Te convidei a orar de pé hoje para você ter consciência de que o Senhor é contigo, Ele está na tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver, irmãos, na igreja de Cristo, os cristãos em todas as denominações, a falta de compromisso com a palavra, com o viver na palavra, com o viver a palavra, amém? E nós podemos trazer para a nossa vida hoje que nós não devemos andar de qualquer jeito. Olha para o teu irmão e diz assim: você não deve andar de qualquer jeito. Diga, Deus te chamou para viver um novo tempo. Uma vez que nós fomos recriados em Deus, uma vez que nós fomos enxertados na videira verdadeira, amém? Quem foi enxertado aqui na videira verdadeira? Amém? Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira e nós fomos como enxertados. Quando você pega uma planta e enxerta ela e coloca ela de uma forma diferente no local, ela foi enxertada para dar frutos, amém? Para gerar vidas, para ser transformado em uma árvore frutífera, amém? Então nós por nós mesmos, nós não gerávamos isso, nós não daríamos frutos. Mas uma vez que Jesus Cristo mudou a nossa história, nosso viver, nós fomos enxertados nele. Diga, eu estou em Cristo. Diga, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas irmãos, a falta de compromisso do crente tem crescido no Brasil e fora do Brasil. Eu estava conversando com o pastor Isaac sobre a Europa, e ele falando que muitos brasileiros vão para lá, desviados do evangelho, desviados da igreja, da palavra, e vão para lá para aventurar, para trabalhar, para ganhar euro, para ter uma vida diferente, e vão para a igreja, e lá eles começam a falar as frustrações, o que passaram no Brasil, o que passaram a sua vida, como é que foi. E aí essas pessoas, o motivo pelo qual elas não permaneceram, foi exatamente a falta de compromisso. Todo crente, quando chega na igreja, ele precisa entender essas coisas, ter compromisso onde ele congrega, ter compromisso com a palavra, ter compromisso de se firmar para crescer. Há uma expectativa da parte de Deus para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, amém? Que é dar frutos e muitos frutos, permanecer na videira, ter comunhão com os irmãos e crescer agradando ao Pai. Então tudo isso funciona, irmãos, se o crente ele tiver compromisso onde ele está. Amém? Quando você casou, você que é casado, e você queria viver uma vida de solteiro, por exemplo, você estava tendo compromisso com o casamento? Não. Assim que eu casei, eu tinha essa mesma intenção, esse mesmo pensamento. Eu simplesmente queria viver a minha vida de solteiro. Eu não conhecia o Senhor e achava que, porque eu casei muito cedo, eu casei com 18 anos de idade, e aí eu não tinha maturidade suficiente para viver o casamento. O compromisso com aquilo que foi assumido, eu não entendia bem. Então tem muitos crentes que estão vivendo basicamente isso. São crentes, estão na igreja, mas estão vivendo de qualquer jeito. Olha para o teu irmão e diga assim: não viva de qualquer jeito. Diga, tenha compromisso. Diga, seja comprometido. Diga, na igreja onde você congrega. Uma das coisas que tem levado muitos crentes a perderem o foco, a perder de fincar raízes onde congrega, é o passear por muitas igrejas. Alô? Quando você faz isso, você não consegue se firmar onde você está. É apenas um exemplo de alguém que não tem compromisso. Quando você faz isso, você simplesmente não consegue fincar raízes naquele lugar. Amém, irmãos? Uma pessoa que viaja muito, passeia muito, não tem firmeza, não tem compromisso onde está, não consegue firmar raízes, não consegue ter raízes fincadas. Deus não pode observar e Deus não consegue ver o crescimento daquela pessoa, porque o crescimento ele vai se dar quando você estiver bem alicerçado na palavra. Quem sabe aqui que existem plantas que crescem muito mais para baixo do que para cima? As raízes, quando crescem, irmãos, ninguém vê.
Amém? Você já viu uma raiz crescendo, a não ser que seja naquelas serras que não tem terra, a raiz cresce por dentro de outras raízes, por fora. Passei nesses dias para Campina Grande, tinha uma parte assim que tinha uma árvore bem grande em cima de um morro e a raiz era visível, mas era tão grande, tinha mais de 15 metros a raiz, era muito alto, porque a raiz ela cresce para baixo. E quando o crente ele tem compromisso com a palavra, compromisso com o Senhor, compromisso com a igreja, compromisso com a sua vida, simplesmente ele começa a crescer, ele começa a avançar. E Deus observa justamente isso. Deus não vai observar, irmão, se você prega bonito, se você prega bens. Não, Ele vai observar se você está firmado na palavra, se você está praticando a palavra, se a sua vida está respaldada pela palavra. E isso faz com que o teu crescimento aconteça, a maturidade espiritual aconteça. Tem muito crente que tem 10, 15 anos na igreja, mas ainda é infantil, mas ainda é bebê. Não existe maturidade espiritual, porque não cresceu espiritualmente. Ao passo que outros podem estar há 2, 3 anos na igreja e ter um crescimento bem mais rápido. Amém, irmãos? Depende do comprometimento que ele tem com a palavra, com o Senhor, com a prática. Uma vez, quando eu entendi sobre perdão, eu comecei a detectar na minha vida o que eu tinha que fazer para perdoar, se tinha alguém para perdoar. E aí eu corri e resolvi. Amém? Outra hora eu li aquela passagem sobre dízimos e ofertas, e no comecinho da igreja eu não era dizimista. Assim que eu me converti, eu precisei alinhar essas partes para eu poder começar a crescer também nessa área. Todas as áreas, tudo aquilo que você aprendeu na Bíblia, ela só vai funcionar na tua vida quando você praticá-la. Amém, irmãos? O crente que fica questionando se deve praticar ou não, ele não desenvolve, ele não cresce, ele não avança em Deus. Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. E tem aquela passagem da palavra que fala sobre o vinho, né? E tem muitos crentes hoje que bebem vinho e dizem: mas na Bíblia não está dizendo que beber vinho é pecado, então eu bebo. Mas se você tem um compromisso com o Senhor, com a palavra, você vai pegar a revelação disso aí. A revelação é: tudo é lícito, mas agora nem tudo lhe convém, porque pode causar escândalo para aquela pessoa que ainda não tem maturidade espiritual. Pastor, mas eu tenho. Tem não. Se você tivesse maturidade, você nem questionaria, você não faria. Amém, irmãos? Então cuidado para as pequenas coisas não impedir o teu crescimento. Amém, irmãos? Aleluia. Abre a tua Bíblia lá em Coríntios. Aleluia. Eu não vou ler essa passagem toda com você, eu só vou te mostrar algumas coisas bem rápidas e nós vamos passar para outra passagem na Bíblia. Amém? Coríntios 5, Paulo aqui está falando de uma igreja carnal, amém? A igreja de Corinto era uma igreja carnal, acontecia muitas coisas lá, curas, milagres, mas era uma igreja que precisava de correção, de disciplina, amém? Então diga assim: a unção não tem nada a ver com crescimento espiritual. Tem muita gente que tem unção, mas a vida é uma desgraça. Eu já vi muita gente pregar maravilhosamente bem. Deus utiliza quem Ele quer, na hora que Ele quer. O Espírito Santo utiliza como Ele quer. Mas para crescer em Deus é necessário praticar a palavra. Amém? Você não pode mensurar ou medir a qualidade de alguém em Deus pelo que ele prega, mas sim pelo que ele vive. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então aqui Paulo está falando sobre a impureza da igreja de Corinto, né? E as repreensões, as exortações que ele tinha que fazer para aquela igreja. E no capítulo 5, vamos ler só um pedaço, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja que coisa horrível. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Sabe,
nesse momento, Paulo está alertando a igreja que eles podem crescer espiritualmente, que eles podem avançar, mas é necessário tirar a carnalidade, é necessário consertar o modo de viver. Sabe que tem muitos crentes, não estou falando aqui na igreja, mas tem muitos crentes que vivem de qualquer jeito. Se você for para outro país, se você for para a Europa, por exemplo, e outros países, você vai ver que tem muitos crentes, mas todos eles têm uma liberalidade, uma libertinagem tremenda na sua vida normal. Conversando com o pastor Isaac, porque a gente conversou muito, eu conheci muitos hábitos lá de Portugal, das pessoas, por causa de muita gente que ele está conhecendo lá. Ele disse: olha, aqui é comum, as pessoas bebem, as pessoas vão para festas, a carnalidade é muito grande. Eles são crentes, vêm para a igreja, mas eles não querem alinhar a vida deles com a palavra ou pela palavra. E isso faz com que eles não desenvolvam uma ligação com Deus, mas sim apenas nas igrejas. Fazem parte da igreja, mas a vida não muda. Amém, irmãos? A vida só vai mudar quando você decidir ter compromisso com a palavra. E compromisso significa várias coisas. Não é só você simplesmente fazer parte da igreja, sentar no banco da igreja, ouvir o pastor falar, receber aquela mensagem e ir para casa. Meu Deus, que mensagem! O pastor hoje fez isso, corrigiu, tal, eu gostei. Mas não fica só aí. Aquilo que a gente recebe, a gente tem que colocar na nossa vida. Se a gente colocar em nossa vida, irmãos, ao ponto de poder praticar ela, nós vamos ter o crescimento. E aí é onde entra a parte daquela raiz que está bem enxertada na videira verdadeira e começa a desenvolver o fruto. Amém? Sabe, muitas vezes a gente tem a parte de licenciamento, né, de levantar pessoas, tal. E muitas vezes o homem natural, ele vê isso como habilidades naturais. Fulano está pregando tão bem, já deveria ser licenciado, já deveria estar à frente da igreja. Diga, mas isso não é o requisito básico que Deus tem para a vida dessa pessoa. O requisito básico é bem diferente da habilidade natural de falar em público, de pregar, de ser bom, de se mexer, de se desenvolver bem, ter habilidades. Amém? Diga assim, é na vida. Diga, é no coração. Aleluia. Então você vai ver muito facilmente pessoas que muito mal sabem falar, se levantadas como pastor. Você viu Moisés que era gago? Isso era lá na velha aliança. Imagina agora na nova aliança, quando o Espírito Santo habita dentro do homem, ele pode viver essa palavra, viver o evangelho, amém? E Deus vai procurar os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O adorar, irmão, significa viver a palavra. O adorar, muitas vezes as pessoas pensam que é levantar as mãos e adorar a Deus de verdade, chorando lá. Não, irmão, isso aí é apenas espetáculo. Mas o adorar de verdade é simplesmente você entender quem você é em Cristo, viver essa palavra e colocar ela em prática de verdade. E as pessoas vão ver exatamente os frutos acontecerem. Amém? Aleluia. Vamos ler uma parte lá em Efésios capítulo 4. Parece que eu estou continuando a ministração de ontem. Efésios capítulo 4. Aleluia. No versículo 12, nós vamos ver essa passagem de Paulo falando sobre o corpo que é bem ajustado, amém? E aí eu vou mexer um pouco com você. Aleluia. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Diga, tem dinheiro sobrando. Diga, eu não ando ansioso, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, diga, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Se você não tem necessidade, você pode gerar uma, amém? Gera uma necessidade, coloca um alvo na tua vida nesse ano 2013. Diz, Senhor, esse ano eu vou fazer isso, vou projetar isso, vou construir isso, e Deus vai suprir toda a necessidade. Amém? Não fica parado. Sabe que muitas pessoas pensam que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele
pensa, que ele imagina em fazer. Eu sei, é certo que a palavra diz que ele tem planos de paz, amém? E não de mal, planos bons para nós. Mas, irmãos, a gente precisa estar fazendo nossa parte. Comece algo, amém? Comece a fazer algo. Deus vai pegar junto com você e você vai ser um sucesso. Comece a fazer algo. Se inscreva no Rema, se matricule no Rema, na escola de ministros. Faça algo para o teu crescimento. Muitas vezes você diz: mas eu não tenho um dinheiro suficiente. Mas Deus vai suprir tua necessidade. Amém? Coloca isso como um alvo, uma necessidade a ser suprida, e continua trabalhando sobre isso, que Deus vai suprir, irmãos. Se você não se mexer, Deus não pode fazer nada. Amém? Quando você estava com vontade de casar, né? Se você não tivesse marcado a data do casamento, como era que você ia casar? Se você não tivesse dado o primeiro passo, como era que você queria casar? Eu vou casar, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Aí Deus diz: vá lá na Caixa Econômica. Mas eu vou fazer o que lá se eu não tenho dinheiro para nada? Eu ganho só um salário. Como é que eu vou? Chega lá e ele deu 5 mil de entrada. Será? Eu não tenho esse dinheiro. Aí você está dizendo: eu não posso, eu não consigo. Mas Deus está dizendo: vá lá na Caixa, eu estou pegando junto com você. Aí você vai, aí olha, aí você diz: eita, esse valor aí é grande, mas o meu Deus vai suprir a necessidade. Não fica baseado naquilo que você está vendo, naquilo que você está passando, mas naquilo que você é. Deus já te vê um vencedor, mais que vencedor, rico e enriquecendo ainda mais. Deus já te vê assim. O problema é quando a gente não se vê assim. Quando a gente se vê pequeno, irmãos, é isso que a gente vai ser. Mas quando a gente se vê, sabe, grande em Deus, eu não estou dizendo grande para se ensoberbecer, mas grande em Deus. Não tem isso aqui, mas olha, meu Pai vai trazer para mim. Amém, irmãos? E permanece firme na visão. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Diga: para a edificação, até que todos cheguemos, diga nós, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ler de novo o versículo 16. De quem, está falando de Cristo, amém? De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está falando de quem, irmãos? Diga: do corpo. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Tem muita gente que diz assim: olha, eu só recebo direção de Cristo, Ele é o cabeça e eu só recebo direção dele e acabou-se. Mas a palavra está dizendo que nós temos que estar bem ajustados no corpo. A mão tem sua funcionalidade, amém? Ela precisa de uma junta que esteja ligada ao antebraço, amém? Para quê? Para que funcione bem. A cabeça, ela funciona para dar a direção, os comandos. Quem sabe aqui que o seu pé funciona, mas vem um comando da cabeça. Amém, irmãos? Todo o corpo bem ajustado vai funcionar bem. O pulmão não vai fazer o papel do coração, o coração não vai fazer o papel da mão, mas cada um tem sua função no corpo de Cristo. Sabe, nos chamados e nos dons ministeriais, nas chamadas em Deus, sabe, a gente tem que entender, cada um tem seu papel. Crente na igreja, cada um tem sua função. Amém, irmãos?
Quando a Bíblia diz para o crescimento, para a edificação em amor, está dizendo: entenda que o seu irmão tem muito valor para Deus, porque os dois vão trabalhar bem ajustados. O dedo vai precisar estar em uma mão para funcionar, ao passo que o braço, a perna, mas todos vêm do cabeça. Então na igreja tem muita gente equivocada que diz assim: eu só recebo, direção de Deus. Mas irmãos, Deus utiliza os homens no corpo bem ajustado para funcionar bem a palavra dele, a obra dele aqui na terra. E você não pode simplesmente ser um pé e querer, fazer o papel da mão. Você não pode ser o olho e querer fazer o papel do braço. Cada um tem seu lugar no corpo de Cristo para funcionar bem. Agora, para funcionar bem precisa fazer o quê? Diga, está bem ajustado. E ajustado existe sempre algo que chama juntas. Amém? Esse negocinho aqui que é molinho, que você mexe, ele ajusta um órgão com o outro. Amém, irmãos? O seu braço vai funcionar bem se tiver uma mão lá e tiver uma junta no meio. Essa junta vai servir de ajustamento para que funcione bem. Agora, a direção não vem do cabeça? Ou da cabeça? Não vem? Você dá um comando, ela simplesmente vai funcionar. Mão, mexe o dedo, ela vai mexer o dedo. Não é assim? No corpo de Cristo é a mesma coisa. Jesus Cristo é o cabeça, mas o corpo é quem se mexe. O corpo é quem faz a obra acontecer. Olha para o teu irmão e diz assim: eu preciso de você e você precisa de mim. Diga, o corpo ajustado funciona bem. Aleluia. Um depende do outro para funcionar bem. Você não vai correr sua carreira sozinho. Se você quiser correr sua carreira sozinho, você vai ter problemas. E uma das coisas mais importantes, irmãos, que nós podemos aprender com o Senhor, é que Ele utiliza o próprio corpo, o cabeça, ou a cabeça, o Cristo, a palavra, para a correção, para a disciplina. Alô? Um pai só pode disciplinar o filho. Amém? Então você não vai crescer, por exemplo, vamos abrir um parênteses, você não vai crescer, por exemplo, ouvindo programas de televisão com ministrações de pregadores. Você precisa ter uma igreja para você congregar, para você fincar raízes, para você crescer, ser disciplinado. Toda disciplina é para crescimento. Nenhuma disciplina, irmãos, bíblica, ela é para que a pessoa morra, para que a pessoa pare, para cortar da árvore, só se não tiver jeito. Existe a possibilidade de um corte, mas toda disciplina é para o crescimento. Amém? Então não fica chateado se o pastor disciplinar você. Significa dizer que você vai estar crescendo. Vai passar por um período de disciplina, mas vai chegar naquele final de período e você vai ter alcançado algo grandioso em Deus, porque você se submeteu àquilo ali. Quando um filho ele é disciplinado, o pai fica com cuidado. Amém? Que tipo de cuidado? Para ele não fugir de casa, não é? O cuidado que o pai tem para que o filho passe por uma disciplina é um cuidado que ele não fuja de casa, que ele não entre em depressão. Amém? Mas é necessário a disciplina. Se não houver disciplina em uma igreja, irmãos, o povo vai crescer desajustado, vai crescer com as juntas sem querer se submeter ao outro órgão. Amém? Você não vai, por exemplo, se submeter a um departamento infantil, se você já é bem desenrolado, você já prega, e aí me colocaram para dar aulinha no departamento infantil, e agora eu vou ter que me submeter a uma pessoa que nem sabe pregar, não sabe nada da Bíblia. Eu já fiz escola de ministro, fiz rema. Então essa parte é onde molda o caráter e o coração do filho. Amém, irmãos? É uma forma também de disciplina, moldar caráter, moldar atitudes, e isso para Deus é louvável, isso para o Senhor é crescimento.
Amém, irmãos? Uma vez quando eu comecei no Evangelho, eu vim para essa igreja aqui e eu fui colocado no diaconato. Aí para mim foi ótimo, né? Ir para o diaconato, tá para ir? Bom demais. Mas a minha função só era tomar conta de carros. Eu era o líder do trânsito. E eu tinha chegado, estava recém-chegado, né, na igreja. E eu tinha muitas habilidades no meio secular. Eu trabalhava na mídia, no rádio, era, né, locutor e mexia com propaganda, publicidade. A sociedade toda me conhecia. E muitas vezes passava na frente da igreja colegas e amigos da sociedade que me conheciam e via eu tomando conta dos carros da igreja. E aí o pessoal olhava para mim e dizia: rapaz, tu caíste de produção, né? tu é um locutor da rádio, agora está tomando conta de carro, está ganhando quanto com isso? Eu digo: rapaz, aqui é um treinamento para outra história. Amém? Então na nossa vida nós precisamos passar por isso, para testar o nosso caráter, testar como nós estamos entendendo o agir de Deus em nossa vida. Há um crescimento quando você finca raízes, mas quando você fica olhando o natural, simplesmente você não vai conseguir crescer no espiritual. Quem sabe aqui que o espiritual é o inverso do natural, do carnal? Amém? As coisas de Deus são bem diferentes das coisas do homem. Ele treina a mim e a você pela palavra. Amém? Moldando o nosso caráter, nosso coração. Então o corpo bem ajustado, irmãos, ele tem que estar ligado através de uma junta que vai conectar você exatamente no lugar certo, no momento certo, fazendo aquilo que tem que fazer. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então Deus é muito bom. Vamos abrir sua Bíblia lá em Colossenses. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2. Hoje à noite de ceia, amém? Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Aleluia. Então, vamos ler um pouco antes. Vamos ler do versículo 18. Se você encontrou, diga assim: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga assim: espera por mim que eu vou também. Amém? Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Amém? Sabe que muitas pessoas têm visões, têm isso, têm sonhos, têm aquilo outro, e aí nessa situação fogem da palavra. Muitas vezes é uma visão fora da palavra, é algo que a palavra não está falando. E aquela pessoa talvez é guiada por uma profecia, é guiada por algo da cabeça do homem natural, mas quando ele vem para a palavra, ele vê que é diferente. Diga: é necessário estar ajustado, não retendo, não tirando, não deixando a cabeça de lado. Diga assim: a cabeça. Aleluia. A cabeça, irmãos, o corpo todinho está ajustado, ligado com a cabeça. Diga: com Cristo. Mas é necessário que o corpo ande em comunhão. Se andar sem comunhão, não vai ter o suprimento. Sabia disso? Sabia que o suprimento está bem vinculado com as juntas? Quais são as juntas, pastor? Diga: o meu irmão, ele pode servir de junta também. Ele faz parte do corpo de Cristo. Ele pode ser o braço, pode ser a perna, amém? Pode ser o cabeça. Diga: não pode ser o cabeça, pastor. Diga assim: pode ser o dedo, amém? Todos estão ajustados para ouvir a direção da cabeça. Aleluia. Diga: Deus é bom demais. E a unidade, irmãos, ela faz parte do corpo de Cristo.
Sem a unidade, esse corpo que está ajustado ou está se ajustando, não consegue crescer. A unidade significa: pense a mesma coisa, fale a mesma coisa, torça pelo seu irmão, avança com o projeto da igreja, fica firmado, tenha compromisso com a igreja, com a palavra, com aquilo que você recebe, multiplique aquilo que você recebe da palavra, não multiplique aquilo que você não recebe da palavra. Amém? Falava ontem sobre a internet, sobre o Facebook. Sabe que tem muita gente que às vezes perde muito tempo com o Facebook e atrapalha a vida dele, porque, irmãos, gera um vício. Sabia que gera um vício? Se você não tiver cuidado, tudo que você fizer quer colocar lá no Facebook. Amém? Estava conversando com a irmã assim que eu cheguei, né? Esse pastor, aconteceu isso, tal, e eu coloquei no Facebook. Eu digo: minha irmã, eu não vi o Facebook, eu não vi, eu queria ter escutado de perto, pessoalmente. Então, às vezes, você pensa que o Facebook agora é tudo. Não, se já colocou lá, está tudo certo. Irmãos, eu não posso aconselhar você pelo Facebook. Amém? Você não pode ter uma conversa comigo pelo Facebook, porque olho no olho é diferente de texto. As palavras podem falar, mas a reação é outra. E muitas vezes eu me peguei conversando com algumas pessoas pelo Facebook, escrevendo e dando direção, mas aí eu parei, eu digo: não vou continuar não, senão vai virar um hábito. Amém? Vira um hábito. Quiser falar com o pastor, fala só pelo Facebook. Não, fala pessoalmente. Nós precisamos crescer juntos. Amém? O corpo tem que crescer junto, bem ajustado, bem ligados. Nós precisamos ter mais comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? Eu preciso ir na tua casa, preciso ir na minha casa. A gente precisa, é uma família. Se somos uma família, irmãos, não podemos ter barreiras. A barreira faz com que você seja um crente sociável ou um crente social. Só vem para os cultos, recebe a palavra e vai embora, mas não sabe o que fazer com a palavra. Amém? Amém, irmãos? Mas você precisa participar da família. Conheça. Hoje teve o evangelismo, um grupo pequeno. Não gostei do grupo, foi pequeno. Foram o quê? 15 pessoas? 17 pessoas, é um grupo pequeno. Uma boa parte da igreja ainda está de férias, né? Está nas praias, está viajando. Mas, irmãos, você que está aqui, venha para o evangelismo, faça parte. Amém? Às vezes você diz: eu quero trabalhar na igreja. Aí tem uma oportunidade e você não entra, porque você só quer algo que você quer. Amém? Mas diga assim: eu estou disponível. Não, 4 pessoas estão disponíveis, graças a Deus, glória a Deus. Já tem 4, né? Diga assim: eu estou disponível. Amém? E quem está disponível, irmãos, fica disponível. Pode alguém do departamento infantil te chamar para trabalhar. Não necessariamente eu tenho que te chamar para trabalhar. Quando alguém, uma liderança te convida, é porque já falou comigo. Amém, irmãos? Quando uma liderança te convida para trabalhar na igreja, é porque já tem autorização do pastor. Então não fica só: não, só se o pastor me chamar. Se ele me chamar, eu vou. Se ele não me chamar, eu não vou não. Ei, irmão, venha, seja disponível para fazer a obra do Senhor. Você precisa fixar raízes, crescer no Senhor. Amém? Fazer, desenvolver dentro de você coisas que você não é acostumado a desenvolver. Convide irmãos para cear na tua casa, para almoçar, amém? Para trazer uma mensagem. Não fica só com aqueles grupinhos na igreja. Amém? Então os grupinhos, muitas vezes, eu aprendi algo. Muitas vezes os grupinhos estão machucados, estão chateados com alguma coisa, e se forma um grupinho só para falar de alguém, só para questionar algo. Mas quando se forma um grupinho, é para crescimento, é para falar bem da igreja, amém? É para perceber algumas coisas que precisam ser ajudadas, aí você é quem vai ajudar, amém? Não é você que vai ficar questionando. Irmãos, o maior problema da falta de crescimento dos crentes é porque quando eles verem alguma coisa errada, eles querem se juntar com outros que também acharam errado, para danificar ainda mais, para falar mal ainda mais, ao invés de: rapaz, vamos resolver esse problema, eu posso ajudar, nós podemos ajudar. Amém? E sabe, quando alguém está ferido com alguma coisa, é normal, espiritualmente falando, que ela encontre uma pessoa com o mesmo problema. Estava com uma história, um pastor chegou para mim.
Ele disse: nós temos um trabalho lá na igreja de restaurar a vida de pessoas que são drogadas. E essas pessoas, elas vêm de várias cidades e vêm para ficar no local da igreja, que é uma casa de recuperação. E jovens e adultos vêm de outras cidades já direcionados, elas vêm para cá e simplesmente elas vêm para serem tratadas. E aí a pessoa não conhece nada na cidade, não conhece ninguém na cidade, e ela chega lá, ela quer ser tratada, usa drogas, mas quer ser restaurada, e às vezes se converte, né? E aí vem, e aí o pastor diz: olha, você não conhece ninguém aqui, não conhece nada, fique aqui no alojamento e a gente vai cuidando de você, e você vai crescendo, vai mudando. Aí essa pessoa simplesmente: mas eu posso dar uma volta na cidade e conhecer. Irmãos, daqui a pouco ela chega com 2, 3 pessoas com o mesmo problema que ela tem. É comum e é muito fácil. Se você soltar um drogado aqui, ela vai encontrar outro drogado rapidamente, sem nunca ter visto. Espiritualmente, as coisas se encaixam e se encontram. Estava conversando com esse mesmo pastor e ele disse: olha, eu tenho lá várias pessoas, entre eles tem 3 pessoas que tiveram problemas com o homossexualismo e estavam na igreja crescendo, mas irmãos, e falando comigo: mas pastor, a maior dificuldade deles é que pessoas da própria igreja, novas convertidas, são as que mais tentam eles. Eu digo: misericórdia, porque o espírito, irmãos, está sempre buscando o mesmo espírito. O demônio está lá procurando o mesmo demônio para se associar. Então tenha muito cuidado. É fácil demais detectar pessoas que estão, com problemas, com situações delicadas. Elas sempre se juntam em grupos com todos que estão com o mesmo problema. Amém? Então quando você tiver essa consciência, você vai quebrar isso. Você vai quebrar a situação. Recebeu uma disciplina do pastor, recebeu uma disciplina na igreja e você ficou machucado, magoado. Sabe quem é que vai lhe procurar? Alguém que recebeu uma disciplina também, que ficou machucado e magoado, para falar mal do pastor. E isso faz com que você não cresça. E isso faz com que você estacione espiritualmente. Você precisa aprender. Disciplina é normal e é bênção demais. Se eu não fosse disciplinado, irmãos, eu não teria crescido. Eu preciso crescer muito mais ainda, eu sei disso, mas eu não teria crescido até onde eu cresci. Amém? Então quando você receber uma correção de Deus através de um líder seu, recebe com mansidão. E não procura ninguém para dizer: rapaz, fulano fez isso e isso comigo. É só você e Deus. Amém? Deus vai olhar o teu coração para ver se você está pronto para outro nível. E uma das coisas que eu gosto de fazer muito é quando Deus me manda testar alguém, eu tiro aquilo que ele está fazendo com muita força, eu digo: não, agora você vai parar um pouquinho, para ver se a pessoa continua alegre. Eu não sei se você entendeu. Está pregando, está fluindo, está cantando, está no louvor, está uma bênção. Eu digo: ei, vem aqui, você vai agora ficar tomando conta ali do computador, para passar as letras, para outros cantarem no seu lugar. Ai, pastor, eu sou o cantor. Eu digo: não, você vai servir a Deus. Você é servo ou cantor? Diga assim: eu sou servo. E para servir, nós servimos em qualquer lugar. Amém? Deus nos coloca para servir em qualquer âmbito do corpo de Cristo. É necessário estar ajustado, com as juntas no lugar certo. Amém? E Deus nos disciplina, chama para perto, testando o nosso caráter. Sabe, você quer conhecer alguém que tem algo de Deus, você vai conhecer pelas reações dela, não é pelas ações. Não é quando alguém está bem, caminhando bem, que você: eita, aquilo é uma pessoa de Deus. Não, é quando você vê ela entrando em situações que vai requerer dela uma reação inesperada. Quando alguém pisa no teu pé, qual é a tua reação? Eu sei, chorar é uma das reações. Mas você pode abrir a boca e falar um monte de palavrão. Pode ou não pode? Mas não deve. Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Alguém pisa no teu pé e você vai ter uma reação. Qual é a tua reação?
É de acordo com a palavra ou de acordo com a tua carnalidade, ou tua carne, ou tua mente, enfim? É de acordo com a palavra? Então você está crescendo. Amém, irmãos? Foi contrariado, disseram não para você. Foi o que você fez? Eu fiquei zangado porque isso não se faz. Então está precisando voltar às primeiras lições. Amém, irmãos? Então quando Deus muitas vezes Ele utiliza, sabe, líderes para falar algo para você, recebe com mansidão. Faz parte do teu crescimento. E não questiona. Ah, pastor, eu não questiono não, eu sou vivo, não, eu sou besta assim. Não, você é filho de Deus. Diga assim: eu não mando em mim mais, quem manda é Cristo. Amém? Cuidado no seu trabalho, onde você trabalha. Cuidado naquilo que você fala. Tem pessoas que estão do teu lado. Tem crente que é uma bênção na igreja, no convívio, mas no trabalho é mentiroso, enrolão, sabe? Não passa nota fiscal, não faz as coisas certas. Existem algumas pessoas que são craques nisso, né? São craques em mentir. E mente por prática, não é, nem percebe que está mentindo. Vou dar um exemplo aqui que não é um exemplo que... Não tome esse exemplo como verdade, é só uma ideia, amém? Por exemplo, o irmão Toninho trabalha com carros, né? Ele trabalha consertando carros, caminhões, carros grandes, né? Ele é forte, né? Carros grandes. E aí simplesmente alguém liga, deixa o carro lá e liga: Toninho, meu carro está pronto. Aí diz: oi, está prontinho, não fica, está brilhando, está prontinho. Vendo buscar daqui a 5 minutos. Está certo. Aí Toninho não aprontou o carro, disse que estava pronto só para não perder o cliente. Aí o cliente chega lá: mas Toninho, cadê? Ah, porque deu um problema, rapaz. E aí eu vou ter que ajeitar de novo, tá? E fica enrolando, e fica enganando. A mercadoria tem, não tem, aquela história de enganar o cliente para não perder o cliente. Diga assim: isso é mentira. E mentira, irmãos, é do diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Alguém toca na tua campainha, aí você fala para o teu filho: diz a ele que eu não estou, diz a ele que eu não estou, que eu não quero atender ninguém não. Diga assim: crente não tem esse comportamento. Então, para você ser bem ajustado e ouvir a direção de Deus, é necessário corrigir coisas pequenas, coisas pequenininhas que viram hábitos. Amém, irmãos? Coisas pequenas vai fazer com que você não avance no chamado em Deus, na sua vida. São coisas tão pequenas que às vezes não se percebe. Não se percebe, porque já é hábito. E o hábito, você fica com os olhos fechados para isso. Às vezes você diz: ah, mas não tem nada não, é besteira. Não é besteira. Diga: o Senhor, Ele está me vendo. Diga: mesmo que o homem, o crente, ou o meu líder, ou o pastor não esteja do meu lado, mas existe o Espírito Santo. E eu creio em revelações pelo Espírito. Se você não acredita, mas eu creio. Deus pode revelar a outra pessoa. Amém? Você lembra de Safira? Quem mais? Ananias, bem parecido com o outro casado, tal. Houve uma revelação pelo Espírito e eles foram fulminados naquele momento. Amém? Tem gente na igreja hoje, eu estou falando aqui no verbo da vida, não, amém? Na igreja de Cristo hoje, no corpo de Cristo, que também estão sendo fulminados. Não acontece na mesma hora, mas acontece ao longo do tempo. Buscam o juízo de Deus. Talvez não aconteça naquele momento, mas estão no caminho. Então, irmãos, é sério demais ter compromisso com a palavra, com o Senhor, com a igreja, honrando lideranças, honrando a palavra. Vai muito além do que a gente ser desenrolado para pregar a palavra. Vai muito além de todo sapateado que se faz aqui na frente. É muito mais além. E às vezes a gente fica medindo, mensurando. Fulano tem jeito, pastor, fulano não tem jeito, fulano está... Mas, irmãos, é o coração que Deus vê. Não é a aparência, mas é a forma que você vive, é o coração, é a dedicação, é o comprometimento, são as raízes que foram fincadas. Se você fincar raízes, irmãos, ninguém vai parar você. Se você for uma mulher ou um homem de palavra, de honra, de caráter, ninguém vai te parar.
Amém? Ninguém. Porque isso é a base do crescimento. A base do crescimento não é você conhecer a Bíblia de capa a capa, não. Você pode conhecer, mas não praticar. Você só pode conhecer muitas vezes. Mas o crescimento é pelo praticar. E faça um esforço para isso acontecer. Se esforce. Empenha tempo. Empenha dedicação. Empenha, sabe, tempo para isso. E você não vai sofrer o dano. Amém? É melhor fazer o correto do que lá na frente sofrer o dano. Porque muitas vezes é necessário retroceder para não ter um acidente no caminho.